Olá, estamos aqui de volta. Nós, como havíamos combinado, nós vamos misturar um pouquinho as nossas disciplinas, biologia, física, química. Então, nessa postagem, nós vamos colocar uma disciplina conhecida como físico-química. É uma mistura entre física e química. Eu estou colocando físico-química porque nós vamos tratar aqui alguns conceitos, o conceito física, né? Conceito de física e conceito de química. Essa aula eu vou apresentar dessa forma e espero ter melhores resultados do que da aula passada. Eu acho que a aula passada ficou muito no blá blá blá. Eu espero que com esse recurso a gente consiga com que você fixe melhor o conteúdo que a gente vai passar, certo? Vamos ver com que a ciência trabalha. A ciência, ela trabalha com fatos. Fatos. O que são fatos? Fatos é tudo aquilo que existe. Tudo que existe. Tudo. Água, ar, chuva, relâmpago, luz, pedra, terra, mar, sol, lua. Tudo que existe, tudo que você possa imaginar e que exista, a ciência trabalha. O som é um fato. E a ciência trabalha com isso. A ciência observa o fato. Existem alguns fatos que precisam de compreensão, de estudo, de aprofundamento, e outros que nem tanto. Por exemplo, a água. A água é água. O que a gente precisa conhecer da água? Que a gente foi lá ver. A composição da água. A água é composta de quê? Já sabemos, hidrogênio e oxigênio. É isso. E é isso, ponto. Acabou. Existem outros fenômenos que são um pouquinho diferentes. Outros fatos que são um pouquinho diferentes. Há dois tipos de fatos, então. Vamos lá, organizando nossa ideia. Existe aquele fato que existe e ele está lá, e toda hora que você for lá, ele está lá, a menos que ocorra um fenômeno, entendeu? Fenômeno é outro tipo de fato. A pedra está lá, o pão de açúcar. O pão de açúcar está lá. Os portugueses chegaram aqui, no Brasil, e viram o pão de açúcar. Está lá, ele está lá. E lá vai ficar. Durante muitos e muitos anos, ele vai ficar lá. Esse é um tipo de fato. Existe um outro tipo de fato que ele não é tão duradouro assim. Ele é mais... ele é passageiro. Por exemplo, a chuva. A chuva é um fato, mas não chove sempre. O vento é um fato, mas ele não venta sempre na mesma direção. O relâmpago é um fato, o trovão é um fato, mas eles não duram para sempre. Há esses fatos que não duram muito tempo, que não têm uma durabilidade tão grande, assim como o pão de açúcar, por exemplo, nós damos o nome de fenômeno. Né? Fenômeno é um fato que acontece. Ou seja, ele começa e termina. A chuva, o raio, o cozimento de um alimento. Isso tudo nós chamamos de fenômeno. Fenômeno é um fato que tem o espaço tem um espaço de existência. Ele começa e termina. Então aqui nós temos que ciências
a ciência trabalha com fatos. Todos os fatos, todos, sem exceção. Tá certo? O que é fato? Fato é aquilo que existe. Tudo aquilo que existe, nós chamamos de fato. A água, o ar, a chuva, o relâmpago, a luz, o sol, a lua, o trovão, eu, você, todos somos fato. Existem fatos que têm uma durabilidade muito grande. O pão de açúcar, o mar, uma montanha, né? O ar, já falamos do ar. Esses fatos são muito duradouros. Existem outros que são menos duradouros. Fenômeno. Os fenômenos são menos duradouros. Eles acontecem. Né? São fatos que acontecem. Começa e termina. Os fenômenos, eles podem ser divididos em dois grupos. Fenômenos químicos e fenômenos físicos. Ou seja, existe aqueles fenômenos que são investigados pela física e existem aqueles fenômenos que são investigados pela química. Muitos dos fenômenos nós precisamos compreender. A ciência está muito atrás dos fenômenos, porque como os fenômenos eles estão aí, eles precisam ser compreendidos. Então, às vezes, muitos dos fenômenos a gente ainda desconhece. Então, a gente vai em busca do conhecimento, a gente vai em busca de compreender os fenômenos, como eles acontecem, quais são as suas causas e quais são as suas consequências. Você já deve ter estudado o ciclo da água, né? A gente vai ver lá na frente o ciclo da água. Então, o ciclo da água é um conjunto de fenômenos que explica o fenômeno da chuva. Hoje nós compreendemos perfeitamente qual é o fenômeno da chuva, mas houve uma época da história da humanidade que isso não estava muito claro. E a ciência, então, vai em busca desses fenômenos. Qual é a diferença entre o fenômeno, o fenômeno físico e o fenômeno químico? Vamos ver se a gente vê a diferença desses fenômenos. O fenômeno físico. O fenômeno físico é aquele fenômeno que não altera. De novo, vamos lá. O fenômeno físico é aquele fenômeno que não altera a estrutura da matéria. Isto é, no final do fenômeno, não existe matéria nova. A matéria é a mesma. É exatamente aquela que estava no começo do fenômeno, é aquela que está no final do fenômeno. Por exemplo, espremer laranja. Quando você espreme a laranja, as substâncias existentes na laranja e as substâncias que você espremeu, né, o produto final, são as mesmas substâncias. Né? Você tem a casca, tem o bagaço, tem lá os bagozinhos das célulazinhas da laranja, tem o caldo que foi espremido, tem o caldo da laranja lá. Você bebe aquele suco da laranja lá. E o resto você joga fora. Mas as substâncias são exatamente as mesmas. Isso é um fenômeno físico. Né? Você pega um prego, um martelo e bate na parede. Pá, 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 pá. Numa tábua, qualquer coisa. Quando o prego estiver enfiado, a madeira continua sendo madeira, o prego continua sendo prego, o martelo continua sendo martelo.
né? Isso é um fenômeno físico. Fenômeno físico é todo fenômeno que, no final do processo, as substâncias são exatamente as mesmas do que aquelas do começo do processo. Isso é fenômeno físico. Não existe a formação de novas substâncias. E fenômeno químico? Fenômeno químico é aquele fenômeno que altera a estrutura da matéria. No final do processo, você vai ter substâncias diferentes daqueles do início do processo. Você terá a formação de substâncias novas. E aquelas substâncias que tinha no início ou desapareceram, né? Desapareceram, não, foram transformadas por completo, ou, na sua grande maioria, ela foi transformada em nova substância. Por exemplo, a fotossíntese. A fotossíntese, o vegetal pega gás carbônico, água, na presença da luz, transforma essas substâncias do início, transforma em açúcar e oxigênio. São substâncias completamente diferentes. Isso é um fenômeno químico. Você come batata, pão, está comendo carboidrato, amido, carboidrato. No processo de digestão, esse carboidrato, esse amido, vai ser transformado em glicose. Ou seja, uma substância bastante grande e complexa, ela será transformada em substância bem pequenininha, bem menorzinha, que é a glicose, que é para o seu organismo poder absorver, certo? Isso eu queria deixar claro para vocês hoje. Espero que vocês tenham aproveitado melhor a nossa aula de hoje. Só para relembrar, vamos fazer uma releitura aqui. Então veja só, a ciência ela trabalha com fatos. Fato é tudo aquilo que existe na natureza, tudo que existe na natureza. Existem alguns fatos que não duram por muito tempo, né? Esses fatos que não duram por muito tempo, a gente chama de fenômeno, eles acontecem, né? São fatos que acontecem. Ele começa e termina. Não significa que amanhã ele não pode começar e terminar de novo, tá certo? Por exemplo, a gente costuma sempre reclamar, mas que frio está fazendo. O frio, ele não dura para sempre, aqui pelo menos onde a gente vive. Aqui em São Paulo a gente reclama do frio e reclama do calor, né? Isso tudo são fenômenos. Não o frio em si, o calor em si. Isso aí é energia, que a gente vai ver mais para frente. Houve um equívoco aqui nesse slide e ele passa 2 vezes. Há 2 tipos de fenômenos, então, o fenômeno físico e o fenômeno químico, que a gente já viu lá. O fenômeno físico é aquele que a matéria sofre e não é transformada, tá certo? A matéria sofre o fenômeno físico, no entanto, ela não é transformada por sofrer esse fenômeno. Ela continua sendo a mesma matéria. E o fenômeno químico é que ela muda, suas características físicas e químicas são transformadas, não é? Então, ela era líquida, passa a ser gasosa. Por exemplo, a água, não é? A água, nas condições normais de pressão e temperatura, ela está no estado líquido. Quando você decompõe a água, é um fenômeno químico, nessa decomposição você tem 2 gases, o hidrogênio e o oxigênio. Então, no fenômeno químico, ela perde essas características. Espero que tenham gostado. Diga qual foi a sua opinião a respeito da aula, por favor. Faça a sua avaliação, que é para a gente poder melhorar. Nosso objetivo aqui é fazer com que você possa aprender cada vez mais
o conteúdo que a gente está colocando, certo? Até a próxima vez.